É tão forte a manifestação do Espírito Santo quando você se entrega. Eu não sei se todo mundo consegue louvar assim, se entregando, mas quando você conseguir fazer isso, eu vou dizer uma coisa: é difícil parar. Eu gostaria de... Boa noite, pessoal online. Um grande beijo para todos vocês. Eu gostaria de falar sobre algo que me parece que tem trazido coisas no coração de cada um aqui. E acho que o Senhor está guiando as pessoas para conseguirem meditar sobre isso. Podemos abrir em Mateus 15, por favor? Mateus 15, 16. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. E essa é a palavra que eu quero falar sobre contaminação. Você já percebeu que muitas vezes você contamina, mas às vezes também você é contaminado. Às vezes uma pessoa fala uma palavra para você, aquilo fica no teu coração, na tua mente, o tempo todo. E muitas vezes você é regido por aquelas palavras, as últimas da semana, e fica andando com aquela visão daquilo que a pessoa falou. E aquilo fica martelando na sua cabeça. Alguém já passou por isso? Ah, então tá bom. Pergunta se é para o seu vizinho essa palavra. Você conhece alguém que... Conhece alguém que vai ouvir? Hein, Juju? Pergunta. Já pergunta. Hein? Hein, seu José? Pergunta para a dona Célia. Então, a contaminação, sabe, quando você está contaminado, você não percebe. Você não percebe que aquilo te contaminou, percebe? Você só perceber depois, é igual gripe. Na hora que você está sendo contaminado, você não percebe. Depois você fica 3 semanas doente e descobriu que aquela conversinha de 5 minutos com aquela pessoa doente fez você ficar 3 semanas doente. Sabe como é que é? Conhece essas conversas? Então, eu quero falar sobre essas contaminações. Porque aparentemente não parecem coisas importantes. Não são coisas importantes. Não são coisas, na verdade, nem pensáveis. Você escuta, deleta, acha que deletou, mas na verdade fica com o seu coração cheio daquilo. E é algo que fica dentro do seu ser e que só vai explodir lá na frente. Porque se explodisse imediatamente, você teria condições de entender causa e efeito. Nexo causal entre uma coisa e a outra. Mas não funciona assim. No mundo espiritual, a contaminação que se dá, ela não se dá imediatamente ao momento da contaminação. Ela vai trabalhando dentro de você sem você perceber. E quando você vê, eu digo isso, as pessoas que já estão acostumadas a prestar atenção nisso. Levanta a mão quem já prestou atenção nisso. Você já meditou sobre isso? A pessoa fala uma coisa lá atrás para você. Aí você está aqui na frente, numa outra situação que não tem nada a ver. Você pega aquele ponto que a pessoa falou e começa a desgovernar seu caminho por causa daquela coisa que foi falada ali atrás. Então você pode achar, não, a contaminação não é uma coisa séria. Eu digo para você, é fundamental na sua vida cristã. Você precisa ter o discernimento no que você está sendo contaminado. Por quê? Porque você
Você está ouvindo coisas, mas às vezes também você está falando. Você pode estar ouvindo coisas que estão te contaminando, mas às vezes você não só está ouvindo, como você ainda está passando para outras pessoas. E aí as outras pessoas estão sendo contaminadas por aquela coisa que ficou no seu coração. E Deus quer que você tenha o discernimento para que você possa transformar o que você está recebendo. E quando eu pergunto, você se encontrou com uma pessoa ultimamente que te fez mal? Não, eu só fiquei um pouco deprimida depois. Você já ouviu isso? Não, quem já ouviu isso? Você já encontrou com uma pessoa, pode ser amigo, meu amigo. Você sai daquela pessoa, 2 dias depois você está de cama, doente, desencorajado, com a mesma divisão, ou com o mesmo momento, ou com a mesma situação que o seu amigo estava. Já viveu isso? Quantas vezes? E aí você não percebe, poxa, isso entrou no meu coração. Não liga, você não liga uma coisa com a outra. Você não liga. Mas uma das coisas que mais destrói a vida de um cristão é a contaminação. Porque o coração, o que acontece no coração da pessoa? O que é o coração da pessoa? Não é um lugar onde Deus mora? Então, se você está sendo contaminado no seu coração, o espaço de Deus não está ficando menor? Se você está começando a encher seu coração de coisas ruins, porque Deus não tem coisas ruins. Deus é amor. Então, se você começa a se contaminar com várias coisas, para lá e para cá, de repente teu coração está mais pesado do que tudo, onde que fica Deus? Deus é leve. Porque o amor não pesa. Já viu o amor pesar? O amor não pesa. Se você está amando, você não está pesado. Teu coração não fica pesado. Então, essa contaminação é uma coisa que não se percebe. A não ser que você tenha muito treinamento no espírito para você... Opa, isso entrou dentro de mim. Na verdade, eu estou pensando nisso porque eu ouvi fulano falar que, na verdade, é isso. Entendeu? Bem colocado? Foi da semana passada que eu estou falando. Entendeu o que aconteceu semana passada? Então, o que acontece no espírito é que o posicionamento... Pergunta a pessoa que está do seu lado se ela está entendendo. Eu só quero ter certeza. Porque eu estou doida para ficar aqui. O Espírito Santo está falando tão forte que eu estou quase dando profecia para cada um aqui. Entendeu isso? Tá bom. Então, como é que a gente pode... Tem que ser bem direta agora, tá bom? Como é que a gente pode impedir essa contaminação de chegar no nosso coração? Pergunta a pessoa que está do seu lado como é que você pode impedir que a contaminação entre no seu coração e que você contamine os outros. Como é que pode? Ele não está do seu lado, mas pergunta a si mesmo. Seu José pergunta a dona Célia, ela está fingindo que não está ouvindo. Vai, dona Célia, responde. Xã, como, Xã? Como a contaminação não pode pegar no seu coração? Pergunta para ele como. Então, respondeu? A palavra de Deus, ela é muito clara. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração, diz o 19, procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ok. Do coração pode sair o amor, a fidelidade, o companheirismo, a visão, a responsabilidade, o temor de Deus. Não pode? Mas, infelizmente, do mesmo coração que sai isso, do mesmo lugar, ali naquele lugar, também pode sair, sabe o quê? A voz do mal. Aquela voz que contamina as pessoas, que contamina... Porque às vezes vamos imaginar que você tenha um desejo escondido, um medo, um ciúme, seja o que for. Em vez de você enfrentar aquilo,
você começa a falar bilhões de coisas, de abobrinha. Sabe quando você começa a falar abobrinha? Quem já falou abobrinha aqui? Eu já falei muita abobrinha na minha vida. Eu sei o que é abóbora, o que é quiabo. Eu já falei quiabo, já falei abóbora. Cada idade da minha época de idade, eu falava uma abobrinha. Então, a gente fala quiabo, abobrinha, não fala? E não engorda, hein? Não engorda. Aí você pega, em vez de você pegar e falar abobrinha, vamos supor, né? Você está falando abobrinha. Que tipo de fruto a sua abobrinha vai dar? Muito bem, Daniela Braz. A abobrinha vai dar abobrinha. Se você está cheio do seu coração, mas na verdade não quer assumir aquilo que está, sabe, o que está escondido lá dentro, você não quer falar. Aí o que você faz? O que você faz quando você não quer assumir o que está escondido lá dentro? Você faz abóboras. Porque afinal de contas, a vida é feita de abóboras. Não é verdade? Aí as pessoas escutam abóboras e ficam felizes de escutarem abóboras. Aí você cria problema onde não tem problema, e diz que é uma coisa quando é outra. No final das contas, você nunca fala a verdade, nem para você mesmo. Porque você está na sua abobrinha. Isso acontece muito assim. Vamos lá, de casal. Vamos imaginar que o Pedro esteja namorando a Maria. Uma Maria da vida, uma Maria. Aí a Maria, hein, Pedro? Uma Maria da vida, chega para você e não quer assumir que está com ciúme de você. Tá bom? O que a Maria vai fazer? A Maria vai ficar chata. Já viu uma pessoa chata? Cutuca a pessoa do seu lado para você saber o que é uma pessoa chata. Às vezes você quer receber tanta atenção, você precisa tanto da atenção, Maria precisa tanto da atenção do Pedro, que mesmo ela sendo chata, ela prefere brigar com o Pedro, mas receber aquela atenção. Sabia que tem gente assim? Tem mesmo. Pessoas assim, que não assumem os seus sentimentos. Você sabia que tem gente assim? Pois é, tem, né? Então eu quero falar com você que conhece pessoas assim. Pessoas que conhecem. Quanto mais você é verdadeiro no que você sente, mais você tem um retorno daquilo que você quer. Amém? Você precisa plantar abobrinha para colher um filezinho mignon? Não vai colher o filé mignon. Você vai colher mais abobrinha. Então, se você está deixando o seu coração ficar cheio de coisas que, na verdade, estão encobrindo o que você verdadeiramente está sentindo, o que você realmente está sentindo, então você tem que tomar uma posição de limpar o teu coração. Mas, pastora, eu venho todo domingo na igreja, mesmo quando a senhora não está aqui, eu estou aqui. Eu vim, marquei ponto, estou limpando. Como é que a gente sabe que a gente está limpando o nosso coração? Limpar o coração da esponja da humildade. Conhece ela? Quem conhece a esponja da humildade? Deixa eu te contar a esponja da humildade, como é que funciona. A humildade espreme assim, ó. Você se espreme todo para sair a verdade. Sabe como é que é? Então, aí você espreme, aí sai a verdade. Qual é a verdade? Nunca, jamais falarei. Volta a esponjinha de novo. A esponjinha da humildade. Para limpar o coração tem que ser a esponjinha da humildade, tá bom? Aí vai espremendo para sair a verdade. Qual é a verdade? Vamos lá, vamos espremer? Quem consegue espremer? A sua esponjinha. Espreme aí a sua esponjinha. Qual é a verdade que você não consegue falar? Saiu? Ainda não? Então espreme de novo. Porque se você realmente quer limpar o seu coração, para você limpar o seu coração, você precisa ter humildade. Isso significa dizer você falar a
verdade. Que coisa mais humilhante do que a gente falar a verdade? Quem já conseguiu confessar assim, tipo assim, ai, morro de ciúme de você? Quem já conseguiu falar isso? Gente, não tem ninguém mais possessivo e ciumento do que pastor. Eu não conheço ninguém. Pastor que ama ovelha é super ciumento e possessivo. Por eu confessar que Deus me dá a graça. Porque não é fácil, né? Ovelha vem para cá, briga comigo, depois desbriga, depois volta de novo e faz, né? Vai dar aquela volta ao mundo. Não é muito fácil ser um pastor e tá acompanhando a volta das pessoas. Sabe pessoas que dão voltas? Então, quando você pega essa esponja do seu coração e você quer limpar o seu coração, aí você está entendendo. Era comigo que ela estava falando. Sabe que eu nem percebi? Ufa, finalmente caiu a ficha, era comigo. Então eu descobri que eu não consigo limpar o meu coração, porque eu não consigo admitir a verdade que eu quero encobrir e colocar um monte de abobrinha na frente dessa verdade. Um monte de abobrinha. Cadê a verdade? Me mostra a verdade. Eu quero uma só. E você vai ser liberta. Então, quando você entende esse processo de Deus, a palavra de Deus, então você volta para ela fica viva. São essas coisas que contaminam o homem. São essas coisas que contaminam o homem. Então, se isso é que vai nos contaminar, então o que a gente precisa tomar cuidado? É com aquilo que entra no nosso coração. Está entrando? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, está entrando? Exatamente. Eu não ouvi. Dá para perguntar e sair do seu lugar e perguntar, hein? Que eu não estou ouvindo a resposta aqui. Espreme a esponjinha. Eu queria tanto ter uma esponjinha agora para dar para cada um. Uma esponjinha hoje seria ótimo. Então, sabe por quê? Porque a contaminação, ela é feita de uma maneira underground. Curso de inglês. Subway. Open the door. E aí você consegue entender, através do treinamento de percepção, o que será que está entrando no meu coração? Ops, essa coisa aqui entrou no meu coração. Sabe por quê? Porque me fez fazer abobrinha. Me fez falar de abobrinha. Me fez multiplicar a abobrinha. Está multiplicando a abobrinha. E aí o que a gente faz? A gente corta. A gente faz assim, ó. Você sabe cortar? Quem tem tesoura em casa? Todo mundo tem. Glória a Deus. Senão a gente pode também financiar uma tesoura para sua casa. Né? A gente pode te dar também o Salmo 1, que é uma boa tesoura. Já leu o Salmo 1? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos homens, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa é uma boa tesoura para você. Roda de escarnecedor, sai de perto. Se a pessoa está começando a falar mal, se ela tem que falar mal, ela fala mal para a pessoa que ela está com raiva. Outra, não é verdade? Mas se você está lá ouvindo, você está comendo abobrinha, não está? Então, como a gente pode não se contaminar? Ele está entendendo, né? Você está entendendo, todo mundo está entendendo ali. Olha lá, você está entendendo. A igreja pequena é assim. Um entende, os outros também vão entender. Amém? É assim? Você está entendendo ou não está entendendo? Tem que mexer com a cabeça, senão eu não vou entender. Tá bom, ok. Por quê? Porque a contaminação, ela tira a fé que você tem sobre a unção que está sobre você. Ela tira o fervor que você tem de ficar próximo do Senhor.
Ora, se o teu coração está cheio de coisas que não são de Deus, se você está cheio de ira, de raiva, de ressentimento, Deus já te avisou, Deus já te alertou, Deus já mostrou tudo para você. Será que você está disposto a seguir esse caminho de Deus? A pegar a esponjinha da verdade e limpar o seu coração? Humildemente. Humildemente. Porque aqui para nós, falar a verdade sobre o nosso sentimento nas coisas é muito difícil. Assumir isso como uma verdade é muito difícil. Pedir desculpa e perdão também é difícil, mas mais difícil é você reconhecer que você está errado. Você sabe que eu conheço gente que tem 15 anos que até hoje não caiu a ficha. Até hoje não reconhece que está errado. Já 17 anos, na verdade. Como é que uma pessoa pode permanecer com o mesmo erro de 17 anos, se convencendo de que está certo? Conhece pessoas assim? Quem conhece pessoas assim? Eu conheço um monte de gente assim. Ela vira o seu próprio pastor, ela é o seu próprio Senhor, e acha que todo mundo está errado, só ela está certa. Conhece gente assim? Conhece gente assim? Pergunta para a pessoa do seu lado se você conhece gente assim. Depois não fala que o profeta não falou contigo, hein? Ó, recebe. Amém? Então, a contaminação é algo que nós precisamos. Eu acho que ela não recebeu ainda. De novo, pergunta de novo, gente. Você foi contaminada hoje? Alguém disse para você essa semana que uma coisa que deixou você magoada? Vai, pergunta a pessoa que está do seu lado. Só para fingir que eu não estou falando com você. Vamos lá, pergunta aqui. Alguém falou uma coisa que deixou você magoada? Um monte de gente. Como é que é? Falou ou não falou? Falou? Falou ou não falou? Falou? Falou. Opa, 2 pessoas magoaram você. Falou ou não falou? Não corre não. Falou ou não falou? Ficou no coração. Olha, não começa a contar tudo não, gente. É só para perguntar se falou. Aí você começa a abrir o seu coração, começa a falar, e aí aconteceu isso, e ela falou aquilo, isso me contaminou, eu estou contaminado. Mas a pergunta é, se isso ficou dentro de você, qual a maneira de você resolver isso? Ok, você descobriu que existe uma contaminação. É fácil descobrir que você foi contaminado? É fácil descobrir que você foi contaminado? Não é fácil. A coisa mais difícil no mundo é a gente saber que foi contaminado. A gente só sabe depois dos efeitos. Os efeitos colaterais, sabe? No caso de uma gripe, é dor de cabeça, espirro e tal. Mas e no caso do seu coração? Como é que você sabe que você foi contaminado no seu coração? Algumas pessoas lançaram uma dúvida no seu coração e você ficou com aquilo. Em vez de você pegar aquilo e entregar para o Senhor e buscar o Senhor diretamente sobre aquilo, você ficou cozinhando aquilo. Fica cozinhando. Mas como você pode cozinhar aquilo se você não levar aquilo para o Senhor? Como? Você pega aquilo e passa para o Senhor. Pega aquilo, entrega. Senhor, eu estou pensando nisso aqui, olha, isso aqui, agora eu entendi, recebi, isso aqui me magoou, ai, está doendo. Tá. Aí o Senhor vai falar para você, vamos imaginar que Deus fala assim, vai lá e fala com Ele. Fala com Ele que você ficou magoada. Chega para Ele e diz, olha, isso me magoou. Talvez Ele nem sabe o quanto Ele está te magoando. Você precisa aprender a falar o que você está sentindo. Mas se eu falar, Ele vai brigar comigo. Então fala devagar, slow, bem devagar. Mas fala. Não deixa de falar. Não deixa de falar. Não guarde isso. Amém? Entendemos então? Então aqui todo mundo vai sair, hein, Juju? Vai sair sem ser contaminada mais. Foi contaminada, pega a esponja da humildade, vai lá e passa, e começa a passar a verdade sobre aquela situação. Passando a verdade, não sobra nada. Só vai sobrar Deus. Verdade limpa tudo. Amém?
Concordamos com isso? Verdade vai limpar ou não vai limpar? Amém? Vai limpar ou não vai limpar? Tem certeza que vai limpar? Quer experimentar? Quer experimentar isso? Então, para encerrar, eu queria dizer que essa contaminação, ela pode vir através de qualquer pessoa e de qualquer situação. Mas ela também pode ser transformada numa oração. Logo que você perceba, caiu a ficha de que você foi contaminado numa coisa, leve isso ao Senhor. Não cozinhe na sua mente aquilo, leva aquilo para a oração. Fala, começa a orar, Senhor, essa situação me magoou, o que eu faço? Ou eu estou escutando, isso aqui está me deixando. Vai lá e fala com a pessoa. E assim, e só assim, você vai destruir a contaminação no seu coração. Amém? Expliquei bem explicadinho? Vai sair daqui todo mundo bem explicadinho, hein, Pati? Tudo certo? Pergunta a pessoa que está do seu lado, Pati. Se ela entendeu. Paola, pergunta a pessoa que está do seu lado. Pergunta a pessoa que está atrás, Paola. Quero ver você. Ó, torcicose, sem torcicole. A Juju precisa ser perguntada também. Amém? Aproveitando que vocês estão em pé. Quem pegou a esponjinha? Quem pegou a esponjinha? Então você está se comprometendo com o Senhor a espremer até sair a verdade. É isso que você vai fazer. É isso. É isso. Senhor Jesus, queremos te pedir agora, Pai. Transforme, Pai, a nossa vontade, Senhor, numa esponja. Que nós possamos, Senhor, apertá-la tão forte, até que te venha, Senhor, a verdade, Pai, de dentro do nosso ser, Jesus. E que essa verdade, nós possamos confessá-la, Pai, para que possamos ser libertos, Senhor. Oh, Pai, Deus do sobrenatural, Deus do impossível. Deus, transforma essa palavra. Transforma. Faz dela, Senhor, uma força. Que possamos o tempo inteiro, Senhor. Que possamos, Senhor Jesus, falar a verdade, Pai. Assumirmos a verdade que está dentro de nós. Senhor, que possamos espremer essa esponja, Senhor, e humildemente confessá-las, essas verdades que estão ocultas no nosso ser. E assim que estivermos libertos, Senhor, saberemos que foi porque a nossa humildade, a nossa vontade em sermos humildes, fez com que fôssemos espremendo até que dali saísse aquilo que a gente tem coragem de confessar. Nos dê a coragem, Senhor. Nos dê humildade, Senhor. Porque eu sei, Jesus, que você é o Deus do impossível. Você é capaz de nos ensinar a sermos mais humildes, Senhor. Verdadeiramente humildes, Senhor. Te pedimos, Senhor Jesus, faça o impossível. Faça com que nós queiramos, Senhor, sermos abertos, verdadeiros e sinceros, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês todos. Até terça-feira.